Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Ó, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês trechos da mentoria que aconteceu lá dentro do curso do Método SPQ. Eu e um dos alunos, nós conversamos sobre o estudo por questões, sobre a aplicação do Método SPQ. Assiste a mentoria que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Para quem não sabe, meu nome é Keila Patielli, sou auditora fiscal aprovada em 4º lugar. E eu tive uma guinada no meu estudo, justamente saindo do estudo tradicional e indo para o estudo por questões. Eu criei um curso, que é o curso Destruindo as Questões, e que lá eu dou passo a passo de como estudar por questões, aplicando o método SPQ e aplicando todas as fases. Então, trazendo essa mentoria, eu quero mostrar uma visão de alguém que está lá dentro, aplicando o método e a visão que ele tem do estudo por questões. Então, ó, assiste, tenho certeza que vocês vão gostar. Até lá! Jefferson, tudo bom? Tudo beleza, Keila. Beleza? E aí, como estão as coisas? Terminei agora ali, eu fechei ali as disciplinas, no caso na última, né, que estava na 14, agora eu volto para 1 de novo, depois que terminar. Show! E como é que tá? Tá conseguindo rodar direitinho os cadernos, ciclo? Rodando eu tô, daí quantas questões, assim, tem dias que me animam, tem dias que desanimam um pouco. É normal mesmo, tem dias que você vai assim no gás, pensa, agora ninguém me segura. E tem dias assim que, nossa, tipo, mas assim, tem dias que eu percebo que não tem a ver assim com o conhecimento. Parece que tipo assim, você tá cansado, né? Você não tá. Eu erro umas questões assim que eu olho, meu Deus, não sei como que eu consegui ter essa percepção. Mas isso acontece mesmo. Às vezes você erra questões que você já acertou ela muitas e muitas vezes e você erra e fala assim, mas como é que eu errei uma questão dessa? Sim, já aconteceu de eu olhar no histórico e olhar ter 3 certas e a 4ª vez que eu estou fazendo eu errado, eu não acredito. Mas a maioria das vezes é porque a gente está cansado mesmo. Eu percebo isso também. Às vezes eu estou estudando assim, se tipo, eu durmo pouco, às vezes eu dou só uma cochilada, assim, tipo, sei lá, tipo, 15, 20 minutos e volto. Eu já também fazia assim isso. Porque, igual, eu dava esses cochilos até no intervalo, porque às vezes, no intervalo de um turno para o outro, porque às vezes é tão mais forte, assim, do que você, é melhor ir dormir do que ficar lutando. É verdade. Uhum. Mas e aí, o que você está sentindo? Como é que está a sua evolução nos acertos das questões? Não, eu tô gostando, assim, em geral, eu até estava comparando, porque, comparando, assim, as questões que eu vinha fazendo, eu peguei alguns PDFs, assim, para analisar, porque, na verdade, até, inclusive, aquilo que você comentou, né, do cursinho demorar, nossa, tem muita disciplina ainda que não tem nada, tem, tipo, aula zero. Se, por exemplo, fosse depender, assim, de algumas disciplinas, tipo, a parte das normas ali da CGU, a parte de políticas públicas, meu Deus, tipo, se for pensar, né, o tempo que já faz que saiu o edital, mas aí conforme foi saindo algumas coisas, eu fui comparando algumas aulas, assim, só para analisar, né, os itens, né, que eu estou estudando. Para ver se estava certinho batendo lá, né? Não, mas tá show de bola, assim, essa parte, e até eu fui dar uma olhada rápida, assim, no PDF e percebi, assim, nossa, o quanto a leitura, ela é passiva, né? Porque Totalmente passiva. é muito diferente, porque daí, digamos assim, meio que você acostuma, né, a fazer só questão, né, o tempo inteiro. E daí, para a parte de discursiva, eu contratei ali um serviço e daí veio algumas videoaulas. Nossa, parece que é uma tortura. Aí eu percebi, assim, na verdade já fazia um tempo, né, que eu tinha percebido por que eu tinha tanta dificuldade na escola, porque assim, o professor começa a falar, né, e de repente mas assim, há pouco tempo, é coisa assim de 2 minutos, assim, eu já estou divagando. Então, E na assim, questão não tem jeito de ser devagar, né? Porque você tem que raciocinar o que você está fazendo. não tem como. Você tem que prestar atenção, né? Você tem que... E até porque a linha de raciocínio, ela tende a ser curta, né? Porque, assim, você finalizou uma questão, você vai para a próxima, já é um contexto novo. Então, você já tem que analisar de volta, ver o contexto que está perguntando daquela situação. Uma coisa que eu gosto bastante do TEC e o QC não tem é justamente mostrar uma questão só por tela.
Não sei se você já entrou no QC, o QC você já viu que ele mostra várias Uhum. questões por tela, né? Eu acho que o TEC mostrando uma questão por tela, você consegue concentrar melhor naquela única questão ali do que o QC, que ele mostra questões em sequência, né? Inclusive, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, na questão assim, de poluição visual, né? Porque tem Isso, aquele tipo de exato. estudo, né, da pessoa predominantemente auditiva, sinestésica ou Eu, visual, né? Que a gente aham, eu tem uma também tenho tendência, né, dificuldade. a ter os três, né, digamos assim, mas tem uma certa predominância, né, em algumas coisas. Aí essa parte visual assim me incomoda às vezes. Aí o que eu costumo fazer quando eu estou no notebook, por exemplo, porque eu costumo usar o notebook e o tablet. Aí no meu tablet eu tenho caneta. Aí eu rabisco alguma coisa, né? E no notebook eu costumo usar aquele aplicativo Lightshot. Não sei se você conhece. É um aplicativo de tirar print de tela. Ah, tenho, eu uso ele. Daí eu gosto, assim, por exemplo, eu tenho o hábito, assim, pegando aquela ideia, né, do sujeito, verbo, complemento, né, sujeito, verbo, predicado, eu gosto de procurar sempre o sujeito. Que aí eu sei que vai pedir, por exemplo, uma característica daquele elemento, ou para que ele serve, né? Como é que ele funciona. Então, eu já consigo identificar assim com mais clareza. Daí eu já pego e printo a tela, marco ali o elemento, e daí, na sequência, eu já meio que analiso, né? Se aquela característica faz sentido. Até porque tem coisas, às vezes, que a gente não sabe, mas o nome, ele tende a ser autoexplicativo, né? Você Tem. pega Uhum. princípios, muitas vezes o nome, né, o objetivo, está meio que sempre atrelado ao objeto. Se é subjetivo, tá atrelado ali ao sujeito da coisa, né? Então ele já fica mais fácil, assim, por mais que você não saiba, assim, para raciocinar, me ajuda bastante, assim, essa questão de marcação. Você que está acostumado a usar o tablet para ir marcando, usando o TEC fica bem legal, né? Porque aí você já consegue fazer isso aí na canetinha, né? Isso. Daí ele ajuda. Até porque Mas você a consegue tendência. fazer cálculo, por exemplo, contas matemáticas, você consegue fazer na canetinha do tablet? Eu achava ela tão arrastada. Na verdade, assim, depende. Quando, agora para a CGU não tem a parte exatas, mas antes, assim, o que eu fazia, para agilizar um pouco o meu estudo, se eu entendesse a lógica, as continhas de mais e menos, eu deixava. Eu pegava e separava, assim, tinha dias, assim, que eu pegava e treinava a questão de conta, fora a parte, mas, assim, nem sempre eu fazia a continha. Por exemplo, assim, vamos supor, assim, contabilidade, né? Eu sabia, eu tinha uma noção de que eu ia demorar se eu fosse pegar no final e somar tudo. Mas se eu percebia, assim, que eu conseguia identificar, assim, os itens e já conseguia ter uma noção, assim, ó, esse valor vai dar mais ou menos tanto, eu marcava a resposta, né? Daí, tipo, geralmente, assim, vamos supor que eu acertasse a questão, show de bola. Se eu errasse por causa da continha demais, eu já tinha noção, assim, tá, errei, mas errei mais ou menos. Errei por preguiçoso, para não precisar fazer, tipo, 1 milhão, tantos mil, mas... Ou, às vezes, eu usava a calculadora, que a maioria do pessoal considera errado, né, por É, eu, interferir na eu, questão do tempo. uhum. Eu Aí, prefiro fazer, eu fazia tudo. Eu não tenho eu tenho extrema dificuldade em contas, qualquer coisa que tem que fazer conta, eu tenho dificuldade. Então, comigo tinha que ser tudo na caneta mesmo, somando, tudo na caneta. eu cheguei a fazer 2 anos de matemática, daí eu fiz sistemas de informação, né, de Ah, então graduação. você já é Aí, mais, pouco, você é mais tipo, não, descolado com essas não, coisas. não que tenha tanta Nossa, facilidade, não que tenha tanta facilidade, mas no caso, por passar muito tempo, né, vendo assunto, assim, da parte exata, né, porque na parte de aí TI tem você começa a fazer programação, tem. assimilações que nós normalmente não fazemos, né? Não faz. Se você ficar só na teoria, ou, por exemplo, assim, você desde trabalhar ou fazer coisas assim que você não precisa raciocinar nessa parte, porque uma coisa assim que eu gosto, por exemplo, de tocar violão, esse tipo de coisa. Então, às vezes, a linha de raciocínio para você tirar um solo, por exemplo, é meio que parecida assim com a questão de exatas, porque às vezes se você pega um conteúdo assim que é muito extenso, tipo, sei lá, trigonometria, que tem muita fórmula, você tem que fatiar em pedacinho e ir buscando aprender pedacinho por pedacinho. E daí essa lógica assim, ela meio que se aplica a outras coisas também, né? Tipo, você vai tocar um instrumento, você vai tirar um solo, você vai fatiar em pedacinho por pedacinho e daí você vai juntando e repetindo. Vai ter a questão da revisão também, né? Tipo, vamos supor que eu faço um pouco hoje, amanhã eu tenho que voltar e fazer de novo para ver se eu lembro, e depois de novo. Aí eu fiz a primeira parte, fiz a segunda, dividi em 10 partes.
Aí eu tô lá na terceira, quarta parte, no outro dia eu volto, faço a primeira, a segunda, junto tudo e Fazendo vejo a se tá fechando. repetição, né? Porque a repetição E daí, fixa muito. nessa parte do estudo, ele é bem parecido. É bem parecido. Exato. E eu vejo muito. Até hoje, eu recebi uma mensagem no Instagram de um rapaz que ficou horrorizado em saber que o método era a repetição de questões, né? Muita gente acha que repetir questões é proibido, né? Mas eu acho, não, tenho certeza que o grande diferencial é você conseguir repetir as mesmas questões até você conseguir massificar elas. Uhum. Porque não E adianta fazer um montão de questões e não conseguir acertar as questões. eu até um tempinho atrás eu pesquisava bastante, né? Tanto que até eu vim atrás de você ali por eu perceber assim que tipo eu já vinha pesquisando, né, sobre estudo por questão e você percebe isso até no depoimento de bastante aprovado, né? Que por mais que às vezes a pessoa fez resumo e tal, mas o diferencial você percebe que é a questão, No fim de porque tudo, acaba sempre no mesmo lugar. é uma coisa assim, digamos assim, se a pessoa estuda bastante teoria, que nem eu tenho colegas assim aprovados assim em alguns concursos assim que focavam na teoria e depois de um tempo passaram a fazer bastante simulado e tal, mas uma coisa assim que é perceptível. Você chegar nos 60%, nos 70%, é possível. É possível, assim, com Exato. muita teoria, com um mapinha mental ali, decoreba, você chega. Mas essa margem que fica faltando do 30%, ela é muita coisa, a depender do cargo, porque senão significa que você nunca vai passar. Porque você pode fazer um concurso para tua área específica, ou um concurso, sei lá, polícia militar com 2.000 vagas, né? Polícia tal com tipo assim, teste físico e tal. Aí você tem uma margem, uma gordura, digamos assim, que você depende da reprovação dos concorrentes, mas você tem essa margem. Então, tipo, a pessoa vai chegar lá e, eu passei com 70%, beleza? Mas tem muito concurso, e principalmente concurso bom, que 70% tá longe. Tipo, eu tenho um colega meu, ele fez analista da Receita de Santa Catarina, ele fez ali quase, acho que 70% da prova. Mas daí eu Não conversando ficou com ele, nem. ficou 800. Pois é, não ficou nem perto, né? Então, veja, tipo, e a maioria E de como é que ele concursos. estudou de forma tradicional? Ele vem estudando faz um tempo, até eu conversei com ele está implementando o teu método aos poucos. Assim, pelo Uhum. que eu percebi, assim, tá meio com receio, meio com medo, mas Esse é o pior problema, é quebrar o receio, né? Porque às vezes você fala e faz tanta lógica, mas o cara ainda fica, não, mas será? e daí nessa parte, que nem do estudo da teoria, você chegar nos 70%, o que eu percebi é que se você estuda por questão, acontece meio com um efeito inverso. Como? Isso, É você como demora você, para você, chegar. você chega nos 90, um exemplo, né, 85, 90%, e se você, por exemplo, assim, decidir fazer um resumo ou não de alguma decorebinha, alguma coisa, não vai ser um diferencial tão significativo para a tua aprovação, como é você sair dos 70 para o 90 na teoria. É tipo assim, do 70 para o 90 é muita coisa que falta. Agora, do 90 digamos assim, para você ser aprovado, já não é uma diferença tão grande. E é o que dá para perceber, assim, com aprovados, porque dependendo do concurso, tem sempre alguém que faz, tipo, eu lembro da Cefaz Santa Catarina, que teve um rapaz que ele fez uma entrevista com os aprovados. E a maioria do pessoal falava, né, muita questão, 80% do tempo gasta em questão, 20% em teoria. Então, o que eu consegui perceber é que, assim, se você só depende, o melhor é você depender só das questões. Aí, se você tem aptidão para fazer um material de revisão, um mapa mental, um resuminho ali por palavra-chave, você faz, mas não vai ter tanta diferença porque você já tem clareza sobre o que falta para você. Então, por exemplo, a pessoa tem consciência, né, de que ela não sabe um elemento específico, uma decorebinha específica. Justo, porque quando você estuda por PDF, você não tem essa visão específica do que está te faltando. E às vezes, quando você está estudando por questões, investir em um resumo ou investir em uma outra coisa não tem um custo-benefício tão grande do que você massificar aquele pontinho via questões, porque eu acho que o ganho que você tem de massificar aquele pontinho por questões é maior do que você tirar o seu tempo e fazer um resumo. Uhum. E outra coisa também que eu percebi, isso foi vendo aprovado assim também em vestibular, né? Que também tem, digamos, acha bastante coisa assim, né? No YouTube ali e tal, de aprovado em vestibular, também estudado por questões. Eu E daí conheço alguns. tem um rapaz, outro dia que eu vi um vídeo dele que eu achei bem interessante.
E daí ele explicava por que que ele passou em engenharia rápido e medicina rápido, e ele não entendia, quando ele entrou na faculdade de medicina, ele não entendia por que que o pessoal demorava tanto para passar. Daí ele pegou assim os extremos, ele pegou o pessoal que passou rápido e pegou o pessoal lá que estudou tipo 7 anos no vestibular para passar, né? Aí, assim, às vezes para concurso a gente até já está acostumado, né, a visualizar isso, mas você pega um adolescente ali e começa a estudar com um vestibular com 17 anos, 7 anos. e só vai passar com 25, 26 para um vestibular, e sendo que o vestibular você tem muita oportunidade, porque, por exemplo, assim, se a pessoa quer passar em medicina, a pessoa geralmente faz 10 vestibular no ano, 15 vestibular no ano, ela faz muito vestibular, né? Então, digamos assim, e daí ele falou uma coisa bem interessante, principalmente em relação à revisão, porque a gente está acostumado a ver, por exemplo, assim, a pessoa estuda, faz questão, aí ela pega e erra a questão. Aí o que que a maioria do pessoal faz? Pega aquele erro, anota num resumo e revisa. Revisa, revisa, revisa e volta a fazer questão. Ele fez a primeira vez, acertou 70%. Ele anotou os erros, anotou num resumo, revisou, revisou, revisou e voltou a fazer a questão. A ideia, né, que a gente pensa assim, não, o percentual vai aumentar. Mas na prática não é isso que acontece. A pessoa ela continua ali naquele tipo 70, 70 e pouquinho. Tipo assim, vamos supor que eu tenho um material de revisão que eu construí, eu reviso, aí eu vou lá e faço 20 questões. Errei ali, tipo, 7 questões. Eu pego e anoto os erros. E pego, anoto no meu material de revisão ali. E reviso. Entendi. Eu Aham. volto a fazer questão daquele assunto, mas o meu percentual, ele não é condizente. Ele não aumentou, digamos assim. Ou se aumentou, aumentou muito pouco. Teoricamente, E aí, aquelas ali deveriam estar sanadas, né? e é o que a maioria do pessoal faz. E aí esse rapaz ele falou uma coisa bem interessante, que ele disse assim, que quando você está revisando, não necessariamente você precisa revisar, você tem que revisar o conhecimento, mas o que você precisa revisar é a capacidade adquirida de resolução de questões que você foi desenvolvendo ao longo do processo dos estudos. Ou seja, o fato de eu aprender, por exemplo, assim, que planejamento é o processo que busca o alcance de uma situação futura desejada de forma eficiente, eficaz e efetiva. Pronto, aí eu sei o conceito de planejamento. Mas você Significa que sabe vai ser, aplicar que eu isso vou aí, acertar? né? Não, pois é, aí que tá. Aí eu vou fazer questões e erro, eu confundo. Eu estudei, eu sei o que é governança, eu sei o que é governabilidade. Eu vou para as questões e eu erro muita questão de governança e governabilidade. Você tem dificuldade para tirar isso aqui da teoria daqui, que está aqui, e Isso, aplicar então, elas. essa aplicação, a aplicação é diferente. Aí até ele dá um exemplo bem interessante. Por exemplo, assim, se eu pego e eu quero aprender, sei lá, fazer pão. Eu sei que no pão vai ovo, vai leite, vai água, vai farinha, vai fermento. Eu já sei os ingredientes. Eu sei que eu só preciso misturar ali, beleza. Aí vai ter uma prova para eu fazer pão. Aí todo dia eu não vou memorizar aqui, não, lembro, não, vai farinha, vai, é só eu botar no forno tantos É, graus, vai. né? E vai. E aí a outra pessoa, o que que a pessoa faz? Ela não fica revisando os elementos, ela pega e vai e põe a mão na massa. Ela vai, pega ali os elementos, faz o pão, põe para assar e ficou ruim. Aí ela percebe, esqueci do fermento. No outro dia ela vai e treina de novo, ela pega lá a farinha e tal. Agora ela lembra do fermento porque no dia anterior o pão dela ficou ruim porque ela esqueceu do fermento. Aí ela vai lá e faz era para eu ter colocado leite, eu só coloquei água, né? E a outra pessoa tá lá todo dia, ovo, pão, leite e tal, né? Beleza, mas pôr a mão na massa, nada. Aí chega o dia da prova, a pessoa fez 10 pães. Aí ela já percebeu a temperatura e tudo, não dá para chacoalhar, não bate no fogão, detalhezinho aqui Já e tal. tem toda a malandragem. Aí quando aquela pessoa que vai fazer o pão pela primeira vez, por mais que ela tenha decorado que vai pão, que vai o leite, vai o fermento e tal, provavelmente vai ter alguma coisa errada no pão dela. O pão dela vai ficar seco, vai ficar tipo, ou é capaz até de ela esquecer alguma coisa, né? Ainda ela tá lá na parte inicial da outra pessoa que esqueceu do ovo, que esqueceu do leite. Né? Então, Justamente. essa parte, ela é bem interessante, assim, quando você vai fazer questões, porque aí você percebe que, tipo, o fato de você ter conhecimento não vai repercutir, né? Porque se fosse assim, e isso eu já percebi na prática com um conhecido meu formado em Direito. A pessoa inteligente, a pessoa, ela domina o assunto, ela conversa com você, ela explica e, assim, uma dificuldade enorme em passar no exame do OAB.
A pessoa não consegue fazer 50% numa prova e ela tem Não, e conhecimento. é uma prova que não luta com ninguém, é só com ela mesma, né? Só com ela mesma. Até recentemente teve uma amiga minha que ela é muito inteligente. Ela fez o exame do OAB e acertou 30% da prova. E daí eu até conversei com ela um pouco, né? Tipo, mas o que você acha que aconteceu? Daí até ela não sabia. Justamente essa falta de noção do que está acontecendo, a pessoa não tem essa noção, né? E aí, no concurso público, a gente percebe isso às vezes com engenheiro, né, com pessoas de outras áreas, né? Você pega, às vezes, tipo, um engenheiro do ITA, da Unicamp, estudou 6 meses, 7 meses e conseguiu uma nota muito maior, foi aprovado num concurso cheio de direitos, enquanto a pessoa de direito não conseguiu, mesmo nas matérias de direito, né, ter aquele mesmo patamar de acerto. O Isso. pessoal da engenharia, eles são muito práticos. Eles não gostam desse negócio de teoria, praticidade. E aí eu acho que vem no ponto que é importante, assim, de quando você mensura o teu estudo por questão. Porque o objetivo da prova é fazer ponto. Então, não importa o que eu sei, porque, assim, tem disciplina, assim, que se você for conversar comigo, eu não consigo falar muita coisa. Eu não consigo falar muita coisa da auditoria. Eu não consigo. Mas você Assim, consegue fazer as questões. mas o meu percentual de acertos em auditoria ele é alto, mas agora, assim, para conversar, para explicar, você precisa trazer o assunto e eu, tipo assim, eu identificando. Só que para a prova eu percebo que eu não preciso dar uma aula do assunto, né, para Porque auditoria. a sua habilidade tem que ser desenvolvida em cima de resolver questões e não de falar sobre o assunto. Você tem que desenvolver a habilidade correta, né? Isso. E aqui vem um outro ponto que eu aprendi uma vez com um professor que eu achei também bem interessante. Que ele falava assim que para você, apesar que ele era do contra, eu aprendi algumas coisas com ele, mas o método de estudo dele era diferente. Só que depois eu percebi que o método dele era, ele, digamos assim, ele era meio que limitado. Porque assim, dependendo do método que você vê na internet, você precisa de um nicho, de um grupo de pessoas com determinadas características para aquilo funcionar. Se eu, por exemplo, assim, eu sou um coach lá, um professor, e eu quero que todo mundo, assim, ó, o divisor de águas é o mapa mental. Só que se eu pego uma pessoa, por exemplo, predominantemente perfeccionista e uma outra predominantemente prática, o resultado não vai ser o mesmo. Porque, assim, a tendência, né? Se você pega uma pessoa perfeccionista, ela vai se apegar muito ao desenho, a Detalhes. detalhezinho, enquanto a pessoa prática vai fazer um quadradinho com 2 bolinhas embaixo ali, prontar um carro, né? E vai seguindo, né? Com qualquer... Aí vai passar 6 meses, a pessoa já fechou o edital e foi lá e, tipo, passou num concurso e diz, mapa mental é maravilhoso. A outra pessoa não conseguiu concluir 2 matérias, aí ela desiste. Ela fala, não, o mapa mental é horrível. Só que não é o mapa mental que é horrível. É, tipo assim, a maneira que aquela pessoa foi utilizar. Só que, no caso, para o concurso público, o fato de você aprender ou não fazer mapa mental é irrelevante, porque o que importa é o conhecimento, né, adquirido com o tempo. Aí, como a prova ela é feita de questões, digamos assim, a questão é você fazer ponto, no final das contas, meio que é como se não importasse como você aprendeu aquela informação. Exatamente. Porque se você pega, por exemplo, o conceito de tributo numa videoaula, ele é uma prestação pecuniária, né, paga em dinheiro. Se você vai para o PDF, ela é paga É a em dinheiro. mesma coisa. E se Você você vai fizer uma questão, pegar no comentário, é a mesma coisa. E daí, assim, se você chega num ponto assim, tipo, tá, eu tô fazendo questão, tô vendo o assunto. Aí chega naquele ponto, tá, por que eu vou precisar de um resumo se a mesma informação que tá no resumo tá aqui, né? Então, E aí, e fora que ela se repete incansavelmente na quantidade de questões repetidas que tem. Então, se você vê tributo é isso, na próxima questão, tributo é isso, na próxima questão, tributo, não é possível, você vai ler tanto que você vai decorar, não tem como. E não precisa, e aí você perde aquela necessidade de escrever, porque você vai lendo e lendo tanto. E uma coisa assim que eu percebi é que é bem mais fácil você manipular a tua leitura. Por exemplo, assim, eu pegar, por exemplo, no comentário de um professor e simplesmente visualmente eu perceber se eu quero ler todo o comentário, eu só quero ler aquilo que está em negrito, do que eu pegar e, tipo, escrever isso, né? Até porque a minha velocidade de leitura ela é em torno ali de 240 palavras por minuto. Ela não é tão rápida. Né? Não é uma leitura assim desse pessoal que faz leitura dinâmica. Apesar que se for analisar essa leitura que a gente faz rápida, assim, né, de ponto negritado, seria praticamente uma leitura dinâmica.
Mas é muito mais fácil você manipular a questão visual, né, do que você querer sair anotando, tipo, cada coisa ali. O estudo tende a ficar engessado e bastante lento, né? Lento, principalmente lento. E esse negócio, esse exemplo que você deu aí, eu gostei bastante. Eu até vou usar ele, hein? Depois, se você quiser, se você lembrar o nome da pessoa que para mim assistir os vídeos dela, porque eu sinto realmente essa dificuldade entre a pessoa fazer a transição, principalmente quem estuda de forma tradicional, sair do PDF, sair da videoaula, sair do Anki, sair até do mapa mental e jogar isso aqui que ela está adquirindo aqui, e jogar e aplicar na questão, e isso dá certo. Esse intervalo entre uma coisa e outra, muita coisa se perde, porque, na verdade, o que importa é você ter a habilidade de fazer questões, o resto, e a forma que você conseguiu a habilidade para acertar a questão, não importa de que forma que foi. Se foi PDF, tá tudo bem. É comentário? Também, mas o importante é acertar no fim das contas, né? E assim, se for analisar que nem essa parte de você fazer questão, é interessante porque assim, esse mesmo professor na época que eu fiz, era Vitor Ribeiro, né? Aí ele teve uma coisa bem interessante. E na verdade, assim, como eu gostava de garimpar bastante coisa, assim, tipo, eu ia aprendendo uma coisinha ou outra, né, com um outro professor, mas eu chegava num ponto, eu testando comigo mesmo, que como eu sempre tive dificuldade na escola em aprender, chegava num ponto que aquilo deixava de fazer sentido. Eu percebia assim, eu chegava num ponto assim, não, mas isso aqui não está funcionando. Tinha um professor que ele falava assim para você estudar item por item e você buscar lá identificar, tipo, o que é, para que serve, como funciona aquele item. Só que chegava um ponto assim que, da mesma forma, assim, outros professores ou coaches diziam assim, não, só vai para o próximo item se você acertar 50% ou 60%. E chega um Você ponto que fica travado, né? tem disciplina que não vai. Se você esperar acertar 60% em cada item de economia, de TI, de contabilidade, de estatística, você nunca vai sair do lugar, você nunca vai sair da aula 1 de contabilidade. Eu não vou sair. Não, economia, eu já tenho mais dificuldade em economia. Economia, para mim, é o fim da picada, não tem como. E já é igual nessa questão, assim, que nem você comentou ali de fazer 15 minutos de cada assunto, isso daí foi interessante, porque o que eu percebi? Se você tem ali 20 cadernos, por mais que seja um assunto que você nunca tenha visto, que seja um assunto novo, você consegue rapidamente perceber que daqueles 20, você não tem dificuldade em tudo. Você tem dificuldade em 5 tópicos, em 6, em 7, mas tem 12, 13 que você não tem dificuldade. E a prova, e a prova ela vai cobrar alguma coisa de tudo ali. Você não, então, assim, e se você depende, por exemplo, assim, de uma aula, porque às vezes você pega uma aula, um PDF, uma videoaula, o assunto que cai muito vai estar lá no final, né? E a tendência, se você pega a média de um PDF, é 10 horas, em média, para você finalizar um PDF. Um PDF deve estar em torno de 100, 150 páginas atualmente, né? Se você pegar, assim, uma pessoa que gasta ali 10 páginas por hora, a média, assim, vai dar em torno de 10 horas, para você ler o PDF e fazer as questões, né? Aí, até isso eu media. Teve uma época a época que eu fazia resumo, eu percebia, assim, que fazendo resumo eu gastava, isso que eu me considero bom em fazer resumo, eu achava que eu fazia resumo rápido. Eu gastava uma média de 6 páginas por hora. E se eu só lesse o PDF e grifasse, eu fazia uma média de 14. Ou seja, eu gastava mais de 100% do tempo fazendo resumo. Então, se, por exemplo, assim, se eu comparasse eu comigo mesmo, e eu pegasse, assim, quando eu chegasse, por exemplo, finalizasse o primeiro PDF fazendo o resumo, eu já estaria começando o terceiro PDF. Eu já tinha feito a aula 0, já teria feito a aula 1 e já estaria na aula 2, sem fazer resumo. Aí chegou um ponto que eu comecei a pensar assim, não, mas isso aqui tá estranho, porque assim, eu tenho a sensação de que eu aprendo resumindo, eu aprendo mais, né? Porque até um certo ponto até que faz sentido, porque você demora um monte ali, né? Faz sentido, né? Pensando ali, tudo. Só que aí, quando eu comecei a fazer questão para avaliar, tipo assim, logo na sequência, eu percebi que a diferença era quase... Aí vem a realidade na cara, né? Quase que não mudava nada. Tipo assim, eu tinha a sensação de que eu tinha aprendido fazendo resumo, mas eu acertava 50% das questões, 60%. Traumático, porque aí você Então, vê, uai, mas o que está acontecendo, né? aquele tempo assim, aquele tempo gasto ali meio que foi quase uma ilusão. E outro ponto que daí, quando você finaliza, você vai terminando de fazer resumo, uma que os resumos ficam enormes e você demora. Raramente, eu não sei você, mas raramente a gente volta nesses resumos.
Não, e assim, você não tem discernimento suficiente para simplesmente, assim, com uma leitura do PDF e tal, você voltar e você decifrar o que você quis dizer naquele resumo. Justo, Você precisa justo. de um contexto, né? Esse contexto ele é importante. Até porque aqui vem um outro ponto que eu acho interessante, que dentro da aprendizagem, basicamente, a aprendizagem mecânica é significativa. A mecânica, ela é a repetição. É igual aprender uma música, né? Você repete, repete, repete até decorar. É uma criança de 2, 3 anos, para ela aprender a música da Galinha Pintadinha, ela está usando a aprendizagem mecânica, mesmo sem ela não ter conhecimento disso, né? Ela repete todo dia e decora a música. A aprendizagem significativa, ela já é uma teoria desenvolvida lá por um norte-americano, lá, o David Paul Ausubel. É bem interessante essa parte, que de acordo com o Ausubel, para você aprender uma informação, você precisa atribuir um significado. Então, basicamente, você entende o contexto, o mini-mundo daquele assunto, identifica quais são os personagens ali dentro, né, e o que significa cada um deles. Basicamente, de acordo com o Ausubel, você vai aprender quando você pega uma informação nova, um conceito novo, você compara com algo velho que você já tem registrado no córtex cerebral e dá vida a uma informação nova. Então, de acordo com o Ausubel, isso é aprendizagem. Aí, claro, tem essa e daí tem a mecânica, que daí entra naquele outro ponto que talvez você já deve ter visto, da curva do Ebbinghaus, que tem gente que é a favor e tem gente que é contra. É aquela Aquela curva do da esquecimento rescisão? do Aquela que 24/7/30. gerou a 24/7, não sei quanto. Aí, Aquilo lá é uma catástrofe para quem estuda. o que eu percebi com aquilo? E olha eu aqui de novo. Se você está gostando desse vídeo, por favor, não esquece não. Dá um gostei aí, dá um joinha. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Isso ajuda a gente muito, porque toda a produção de conteúdo é baseada naquilo que vocês gostam. Se vocês estão curtindo os vídeos, se vocês estão se inscrevendo no canal, significa que vocês estão gostando. Então curte e dá um joinha aí e se inscreve no canal. Continua aí com mais um pouquinho da mentoria. O pessoal que defende, muitas vezes, embora eles não saibam, eles estão se baseando na aprendizagem mecânica, na repetição. Então, eles defendem, tipo, você vai repetir, repetir aqui para você decorar. Quem é contra vai estar se partindo da ideia da aprendizagem significativa do Ausubel. Por exemplo, quando você diz assim para mim, isso aqui não funcionou, mesmo que inconscientemente, você está partindo de uma representação mental defendida pelo Ausubel, de atribuir um significado. E aí, um outro ponto interessante é que se você pegar o estudo para concurso assim, com alto rendimento e você analisar assim, do ponto de vista do princípio de Pareto, daquela regrinha dos 80/20, 80/20? falar, Uhum. se você um estudo eficiente, basicamente 80% do teu tempo ele precisa ser destinado na aprendizagem significativa do Ausubel. 20% na mecânica, ou seja, a maior parte do tempo você vai estar buscando entender, compreender alguma coisa, não decorar. A memorização, ela vem com a repetição, mas o foco, ele precisa estar, no caso, na compreensão do assunto, em atribuir o significado. Mas tem algumas matérias que a pessoa fica tão presa nessa aprendizagem inicial que ela não avança, Jefferson. Eu sinto que, por exemplo, se a pessoa não entendeu, ela não quer avançar. Mas aí eu sempre falo para a pessoa, é melhor, então, você ou decorar aquilo ali e aceitar que é aquilo e conseguir entender mais para frente do que ficar preso até você conseguir entender aquela coisa ali. Porque, às vezes, no início, ela não faz sentido mesmo. Ela só vai fazer sentido com o avançar do tempo. Então, a pessoa, quando ela está começando, às vezes é preferível ela não se apegar muito. Porque se ela se apega demais... Essa parte eu concordo plenamente com você, porque, assim, voltando na ideia do Ausubel, por exemplo, assim, essa ideia de atribuir um significado, ela não vai acontecer de primeira, ela vai acontecer em camadas, como uma cebola. Justamente. Ela vai acontecer. Essa construção do conhecimento prévio... Isso mesmo. Tanto que, por exemplo, assim, quando você pega uma pessoa, você pega o pessoal da área policial, por que eles gostam tanto de direito penal? Porque é fácil você assimilar uma pessoa matando, roubando, violentando a outra pessoa. Porque ela se ela já quer ser policial, ela já gosta disso também, né? E ela consegue, de uma forma mais fácil, assimilar, porque ela já tem isso registrado na memória. Por exemplo, assim, matérias fáceis, tipo arquivologia. O pessoal vai estudar arquivologia. Eu estudei um tempinho ali, porque eu ia fazer a prova da PF, depois decidi não fazer. É fácil você visualizar um arquivo sendo guardado,
você visualizar, você, tipo assim, você cuidar de um determinado tipo de arquivo e deixar ele longe da luz, esse tipo de Acho que coisa. é por isso que a gente tem tanta dificuldade de contabilidade, porque para a maioria das pessoas é abstrato. É abstrato, economia, tecnologia da informação, algumas coisas ali relacionadas a banco de dados, ou que nem no caso assim de contabilidade, que muitas pessoas, que nem eu, por exemplo, eu tinha registrado na minha memória que crédito era algo bom. Crédito é bom. Ué, no banco é tudo aqui, crédito é bom, tô brincando. Não, por mais que o professor dissesse, ó, isso aqui podia ser Sol e Lua, isso aqui podia ser qualquer nome, né? A Vou Conte dizer, Fortaleza que falava isso, hein? mas na minha cabeça, não, crédito é bom e débito é ruim. Então, se crédito não é bom, então crédito é ruim e débito é bom. E não é assim. E é essa dificuldade que daí vem na É parte... igual quando você está começando a contabilidade, igual eu quando comecei, eu só aceitei isso aí que o professor falou, eu não queria saber as razões, o porquê disso aí não. Eu aceitei e eu fui ser feliz. Em algumas matérias, quando são muito abstratas, você tem que simplesmente aceitar que aquilo é daquele jeito, depois, mais para frente, na hora que você tiver mais experiência, você conseguir raciocinar sobre isso, né? Essa parte que daí é interessante, porque assim, quando que nem você comentou ali do mais experiência, seria, do ponto de vista do Ausubel, é a construção do mini-mundo. É tipo assim, esse mini-mundo, antes, porque você não consegue identificar com clareza quais são os principais personagens, se antes você não tem uma visão contextual. Só que essa visão contextual, ela não acontece também assim, né? Tipo, na hora, assim, porque às vezes você precisa de um conhecimento prévio e às vezes esse conhecimento está todo interligado, né? Igual acontece na contabilidade. O professor, ele não consegue pegar a aula zero e simplesmente descartar. Ele vai ter que pegar um pouquinho do assunto que está lá no assunto lá que vai tratar, aula 4, na aula 3, né? Ou mesma coisa nas questões. Você vai pegar e vai fazer um caderninho de questões. Quando você está fazendo aquele primeiro assunto de contabilidade ali, por exemplo, vai parecer tudo uma tragédia para você, porque tem assuntos de débito e crédito que envolve estoque, às vezes envolve mercadoria, às vezes envolve demonstrações, que são conhecimentos que você vai adquirir um pouco mais para frente. E daí, na minha cabeça, o que eu percebi, assim, que eu achei legal, assim, dessa parte do estudo por questões, é que, por exemplo, assim, como eu vou fazendo questões? Eu tenho lá meu tempo, lá, sei, 15 minutos. E vou partindo, né, para os outros cadernos. Ao mesmo tempo que eu vou construindo esse conhecimento prévio, à medida que eu vou repetindo, né, quando eu volto lá no caderninho primeiro, lá de novo, que nem a gente conversou no outro dia, que chega lá na questão 20, na questão 25, às vezes até antes, né, aquilo já começa a fazer sentido, né? Então, eu achei legal porque, assim, com o mesmo método, seguindo uma mesma, tipo assim, sem se preocupar muito em, por exemplo, ficar, tipo assim, hora videoaula, hora PDF, hora aqui, hora faz resumo, hora nota, você consegue ter essa construção de tudo, porque daí você consegue ter a aplicação daquela informação, você consegue ter o contexto na questão, você consegue ter o comentário do professor, você consegue ter a discussão dos alunos, que às vezes é uma dificuldade que você não tem, mas você olha, opa, olha, esse aluno teve essa dificuldade, eu nem tinha percebido. Não, eu, sinceramente, tem horas que leio o comentário dos alunos, mas não leio do professor. Uhum. É bem mais, uma percepção mais... Vai direto ali aonde você está precisando. É aquela dificuldade ali que você está... E eu acho assim que essa parte assim eu achei bem bacana, porque daí quando você pega assim as questões ali, que daí vem um outro ponto também que é interessante, porque assim, se a gente pegar, por exemplo, um texto, né, a maior parte dos textos, você pegar um PDF, por exemplo, né, vou usar um exemplo de PDF só para ficar mais fácil de visualizar, se pegar um PDF ali com 100 páginas, 30 páginas de conteúdo, 70 páginas de questões comentadas. Vai ter lá um monte de questão comentada. Agora tá até mudando, né? Estão diminuindo as questões, né? Botando mais conteúdo, mas ainda assim, no meio do PDF vem muita questão. Aí você tem 30 páginas de conteúdo, 70 páginas de questão comentada. E um texto, ele é dividido em convencimento e aplicação. Convencimento é aquela gordura que tem ao redor daquilo que o professor está tentando te dizer, né? Que o item, né? O que ele é, para que ele serve. Aí ele vai trazer vários exemplos para contextualizar, né, para você conseguir atribuir um significado, que volta lá na percepção do Ausubel, que é você dá vida à informação, né, através de um contexto. Aí você tem, só que daí dentro do texto, no caso assim, dessas 30 páginas de conteúdo,
80%, 90% é convencimento, 10% é aplicação. Por exemplo, o tributo é uma prestação pecuniária paga em dinheiro, mas o professor vai dizer que o tributo, de acordo com o artigo do CTN, né, não pode ser pago com banana, né, enfim, né, não, aí ele vai trazer uma questão comentada, vamos ver como que esse assunto foi cobrado, mas é só para você saber que o tributo tem que ser pago em dinheiro. Até também para o texto fazer sentido, né, porque às vezes se ele só jogar alguma coisa lá, assim, ele tem que contextualizar para poder fazer sentido, né. Aí você pega, por exemplo, você tem ali dessas 30 páginas, 27 páginas de convencimento e 3 páginas de aplicação. Essas 3 páginas de aplicação, elas vão estar espalhadas nas próximas 70 páginas de questão comentada para você testar o quê? A aplicação dessas 3 páginas de conhecimento. Aí você pega cada questão ali e você vai aprimorando, né, as habilidades que vão te ajudar a interpretar a questão. Né? Que daí entra, por exemplo, interpretação de texto, compreensão, raciocínio lógico, crítico, analítico, capacidade de representação mental, bom senso, né? Que daí vem aquela parte de você conseguir visualizar com clareza, interpretar o enunciado. Né? E daí, essa parte, assim, que eu percebi, assim, que quando você vai direto para as questões, você consegue ter tudo isso no mesmo lugar. Né? Exatamente. Sem precisar ter toda... Porque, assim, o trabalho ali de você controlar, né, tudo, tipo, o que seria o estudo tradicional, que a gente está acostumado a ver, né, como estudo tradicional, e fora que daí a dificuldade que você tem de mensurar, porque, assim, que nem você comentou, você fazendo questão, você consegue visualizar através do que está verdinho e vermelhinho, escancarado, tipo assim, você tá bom nisso ou você não tá. Então não é uma questão, eu acho que eu tô bem, porque você já deve ter escutado muito disso. A gente tem uma percepção muito errada daquilo que a gente é bom e daquilo que a gente é ruim. Na maioria das vezes a gente acha que é ruim no que é bom e é bom no que é ruim. Tipo, é português, né? O que eu já ouvi. Todo mundo fala, não, português eu sou ótimo, eu aceito uma questão. Aí a hora que vai fazer questão, nossa, eu não sei o que aconteceu, que eu estou errando umas questões de português. O pior que é... Aí eu sempre falo, olha, as questões mostram a verdade, não tem como fugir disso. E essa parte, assim, eu achei bem interessante, assim, que tipo assim, você estuda até com mais afinco, assim, com mais vontade, porque daí você consegue perceber onde se melhora, onde está bom, onde está ruim. Não, e o método ele é construído para se autocorrigir, né? Porque os assuntos que você tem mais domínio, você vai acabar que você vai estudar menos, porque você vai agrupar os cadernos, e aqueles que você tem dificuldade, é aqueles que você vai ficar ali no mesmo caderninho, batendo até uma hora que ele negócio fazer sentido. Até que nem sobra só ele, mas enquanto você não ficar bom nele, ele não vai para lugar nenhum, ele vai ficar ali, né? É bem por aí. Assim. Eu vejo muita gente tendo aquelas planilhas de controle, umas planilhas que fazem uns gráficos muito bonitos, mas, assim, eu acho que quanto mais prático e mais concentrado tiver, igual o TEC, ele consegue fazer todo o controle das suas estatísticas. Se você souber analisar e saber aonde olhar, toda a sua verdade está ali, não precisa você controlar a parte, né? Eu até, esses dias eu estava com os assuntos, assim, com dificuldade, daí você comentou para eu repetir mais as questões e tal, daí até eu estava refletindo, pensando assim, daí eu peguei e fui analisar, e eu percebi que eu tinha colocado, tipo, em AFO, eu tinha colocado bastante caderno, assim, com FGV e FCC, e daí CESP. CESP não interferia tanto, mas a FCC eu percebi, assim, que tinha uma pegada bem diferente da FGV. Aí, o que eu fiz foi pegar, assim, aquela parte lá que você ensina lá da parte introdutória lá de você misturar os cadernos e pegar, assim, tipo... Só que daí eu mesclei, digamos assim. Eu peguei e deixei só a questão da FGV. Por exemplo, assim, de 100 questões, vamos supor que tinha 30 ou 20 da FGV. Aí eu peguei as outras que eu tinha botado ali, FCC, porque a FCC, ela é tipo, em AFA eu percebi assim que ela é tipo contabilidade, ela tem uma pegada difícil e ela cobra muita continha. E eu percebi que a FGV, ela, apesar dela ser difícil em algumas matérias, tipo português... É mais teórica. Ela é mais teórica, mais estilo CESP. Eu percebi assim, não, tipo, eu tô demorando demais, tipo, numa questão da FCC para entender, porque eu ainda nem sabia direito os conceitos, né? E tendo que fazer conta ainda. E na FGV não estava aparecendo conta.
Aí eu peguei e fiz um caderninho à parte, tipo assim, com 70 questões, aí eu peguei e daí eu até filtrei. Não sei o que você acha disso, mas eu filtrei daí questão fácil. Eu peguei questão fácil e peguei daí e filtrei ano. Aí eu, tipo assim, vamos supor lá que eu botei lá, tinha 300 questões. Aí eu Da filtrei FCC. só fácil, não, de qualquer banca. Ah, Aí tá. eu botei ali 2020, 2019, até fechar ali o número de questão, aí agrupei com as 30 da FGV, aí assim, para mim, eu percebi assim, que ficou melhor, porque daí, digamos assim, eu faço 2, 3 questões da FGV, aí vem 4, 5 questões fáceis. Então, tipo assim, fácil que eu digo, é tipo assim, aquele copia e cola da lei, assim, mais fácil de visualizar. Aí facilitou, aí eu voltei, daí volta e meia, o que que eu faço para ter uma visão mais clara? Eu pego e vou lá e filtro rapidinho por banca e dou só uma olhada assim por cima nas questões da FGV. Aí eu percebi assim que começou a ficar mais fácil, porque assim, é como se fosse assim, a linguagem de cobrança da FGV ela é mais difícil, mas o assunto ele é o mesmo. Então, quando eu vou nas E questões você entende que fáceis, as questões fáceis e aplica nas questões da FGV. aí eu achei melhor, porque assim, eu estava sofrendo muito, porque eu fazia a questão da FGV, que tinha um nível mediano de dificuldade, e ia para a questão da FCC, que era bem difícil, e sem conhecimento ainda dos conceitos. Aí eu Não, preferi pegar essas questões. eu particularmente não filtraria no nível fácil, mas se você conseguiu, e isso é o mais importante, se você conseguiu perceber que você melhorou para responder as questões da FGV, então continua. É que, O que eu faria? Eu montaria um caderno sem escolher a dificuldade e tiraria as questões da FCC, de todas as bancas, mas aí, lá depois, na hora de editar o caderno, você tem como tirar todas as questões da FGV, da FCC, aí eu tiraria as questões da FCC. só tirar da FCC. Só tirar da FCC, que é essa que está fugindo muito da realidade, né? Uhum. É que eu fiquei assim, eu fiquei com receio, com medo de perder, porque tem umas questões assim que para aprender eu gosto de fazer. Aquelas de preencher lacuna, de verdadeiro ou falso. Porque se você escolher só as fáceis, pode te dar uma falsa sensação de que você está evoluindo, né? Então, Pois eu é. não filtraria a dificuldade, eu montaria um caderno, então, geral de todas as bancas, só que aí, a hora que ele tivesse montado, eu só retiraria questões da FCC. Aí, eu uniria depois, né? Não, mas assim, no caso, daí eu não fiz isso com todas as matérias, com todos os itens da matéria. Eu peguei e fiz isso Só com com um específico, né? não, com aqueles que eu falei para você, assim, que eu estava bem ruim, que eu não estava entendendo o assunto. Ah, tá. Aí eu fiz com esses, que daí, tipo, eu pensei Aham. assim, eu tô fazendo questão, não tô entendendo nada, não tô entendendo nada. Não, Daí eu mas olhei é o assim, que eu te falei, se você está sentindo, você só tem que tomar cuidado com essa falsa percepção de evolução, tá? Porque como as questões são mais fáceis, né? Mas se você está conseguindo, que, ao aplicar nas questões da FGV, você viu essa melhora, então, tranquilo. Mas aí, de qualquer forma, na hora que você terminou essas fáceis, então, aí monta um outro caderno depois, sem escolher dificuldade, para ver como é que você vai reagir normal, né? nesse outro caderno. Tirando É, as da de, é, FCC, de, que você de, já de- percebeu que é outra pegada. de repente até seja interessante, talvez fazer isso só os primeiros dias ali, só É, só para ver se até você. Não, engrenar, né? tá. Aí a hora que você pegar o tranco, aí. Daí eu só falo isso só para não ter. Porque às vezes você fica só com as faces e aí tem uma percepção errada do seu nível, né? Uhum. Mas, Essa parte mas se acontece. você está vendo que está melhorando, então continue até você perceber que já está engatado e aí depois tenta voltar para todos os níveis, sem preconceito. E assim, Kirla, uma dúvida assim, que talvez, tipo agora, por exemplo, assim, numa questão assim mais próximo da prova, você indicaria assim só manter todos os cadernos assim normal, manter o estudo normal. Não, você vai manter até a última semana. Na última semana, eu até gravei uma aula esses dias, que na última semana você vai diminuindo as matérias que você não vai dar tanta atenção, e para os últimos dias, só aquelas assim que valem mais pontos, que é aquelas que você precisa chegar lá e voar na resolução. E aí, mais alguma dúvida que a gente pode conversar?
Mas acho que por hoje acho que tá Não, tranquilo. você teve uma mentoria exclusiva hoje, você viu só? Mas foi bom, a gente bateu o papo sobre tantas outras coisas, né? Eu até eu dei uma devagada, assim, né? Mas Não, mas é, é bom, porque o pessoal que entra depois, o pessoal que vai entrando, né, no curso, eles vão vendo as mentorias, e aí eles vão vendo pessoas que já estão aplicando o método e tendo a percepção que você tem, né? Porque essa percepção que você está tendo, porque eu estou percebendo que você é uma pessoa bastante analítica, eu acho que até pela sua área, matemática e TI, TI que você falou, né? isso, aham. Acho que é por isso que você tem uma característica mais analista das coisas, né? E às vezes o pessoal precisa perceber que alguém que já está aplicando o método já teve essa percepção e de que o negócio funciona mesmo, né? E às vezes É, fica meio inseguro, porque o começo é difícil, o começo do estudo por questões ele é ingrato. E às vezes a pessoa, se ela não vê que alguém que já aplicou está percebendo a melhora, até que eu queria te fazer uma pergunta, que você me falou que você me conheceu e adquiriu o curso. Mas o que você percebeu, assim, que foi o seu ponto de convencimento, assim? eu tinha visto já o Marcelo na internet, assim, e tal, aí eu já tinha uma noção, porque assim, como eu já tinha testado bastante coisa, chega um ponto que você vai desanimando. Que, tipo assim, eu já percebia isso de que, 70% eu consigo, mas e como que eu É o que consigo eu mais? chamo de platô, né? Você com PDF, você chega num platô entre 75 e 85, você não passa aquilo de jeito nenhum. E vira uma bola, e vai virando uma bola de neve, porque daí, por exemplo, uma coisa assim que me incomodava era tipo assim, faz resumo, não faz resumo, anota, não anota, faz questão, tá, mas faz quantas questões? Aí, não, você tem que ler a lei seca. Tá, mas que hora que eu leio a lei seca? Tá, mas se eu vou ler a lei seca, que hora que eu vou fazer questão? E quantas questões eu vou fazer? Mas quanto tempo eu vou demorar? Por exemplo, um exemplo, né? Vi Poder Judiciário hoje, mas eu vou ver quando? Eu vou ver mês que vem? Daqui 2 meses? Tipo, E com o giro do caderno, você vê o poder de novo rapidamente, né? tipo assim, beleza, saiu o edital, mas daí, tipo, eu vou ver, vamos supor, né, saiu o edital, eu vi aqui controle de condicionalidade, agora eu vou ver quando. Daí eu começava a fazer as contas, eu só vou ver no dia da prova. Então, tipo, não tá fechando a conta, assim. E até no teu método, eu já analisei bastante coisa, assim. Eu, por exemplo, aquele dia até eu lembro agora eu não lembro a moça lá que ela comentou lá que dizia que estava desanimada e tal. Aí, ali vinha a questão do gerenciamento de estado, né? Que daí não tem nada a ver com o estudo em si, mas tem a ver com a percepção. Que, por exemplo, assim, eu gosto de ter uma percepção clara. Tipo assim, tá, se eu fizer isso aqui, o que que vai acontecer? Tá, mas e vai acontecer isso aqui, mas por que que vai acontecer isso aqui? Aí, isso que chegava, assim, no ponto, assim, que vinha a característica inerente à pessoa. Eu chegava, não, mas isso aqui vai funcionar só para um grupo de pessoas, para esse aqui já não vai funcionar, né? E daí, essa parte da resolução de questão é interessante, porque aqui vai, digamos assim, que funciona para todo mundo. Tipo, seja um engenheiro do ITA, ou seja uma pessoa com dificuldade em aprender, com dificuldade em fazer prova, vai ter a mesma funcionalidade, digamos assim, né? E aí, a questão de controle eu achei interessante, porque assim, como você falou assim, de rodar até 2 dias, 3 dias ali, né, ou tentar até 2 dias, eu comecei a pensar, tá, mas por que rodar até 2 dias? Eu comecei a fazer a conta, daí eu pensei, então, ó, se eu pegar e rodar até 2 dias e limitar a quantidade de caderno até 30 ou 20 e poucos aqui, significa que a cada entre 12 e 15 dias eu vou estar nesse item de novo. Né? Então, na pior das hipóteses, não posso editar, eu vou ver 4 vezes aquele item. Né? E a tendência é que você diminua isso, porque você vai agrupando os cadernos. Se você estiver conseguindo uma pontuação boa, vai diminuindo até que você fique só com um ali, né? Essa parte, assim, que é interessante, porque daí você consegue visualizar, tipo, você tem o compromisso, por exemplo, eu preciso estudar, um exemplo, né? Preciso estudar 4, 5 horas hoje para eu poder conseguir rodar todos os cadernos em até 2 dias, para eu conseguir daqui 10, 12 dias estar nesse item que eu estou vendo hoje. Para eu poder, ó, eu estou vendo o ato administrativo hoje, né? Vamos supor que fosse um estudo meio que inicial. Para eu poder, eu preciso cumprir com esses 2 dias, eu preciso cumprir com a minha meta de 4, 5 horas hoje, porque senão hoje é dia 1º de janeiro. Senão vai chegar dia 10 de janeiro, eu não vou ver ato administrativo.
Então, a partir do momento que hoje eu digo não, vou dormir mais um pouco, ato administrativo vai ficar para o dia 11 ou dia 12. Né? Então, a consciência já vai pesando. Porque senão a pessoa, vou dar uma olhadinha no YouTube, eu tô cansado hoje. Mas esse cansaço, ele vai jogar ato administrativo lá para frente, e o item que você nem viu ainda vai ficar mais para frente ainda. Então, essa noção de controle ela é interessante, porque daí você tem clareza. E eu acho que chega num ponto que também você chega a ter a clareza de digamos assim, quanto tempo você demora para aprender um item, para chegar a um nível de prova. Quanto tempo você demora nas questões, determinada questão, determinada matéria. Por exemplo, eu já tenho um padrão. Por exemplo, assim, nas questões de direito ali, que eu leio tudo, eu tenho uma média ali de 5 minutos. Se eu pegar assim, uma questão assim que um comentário extenso e eu queira ler e dar uma olhada assim, no comentário dos alunos, dá uma média ali de 5 minutos. Né? Eu sempre fui uma pessoa mais fluida, igual você gosta mais de saber exatamente de onde você está saindo para onde você está chegando, né? Eu sempre fui mais fluida, eu não fazia esses controles que você faz, de quanto tempo eu demoraria para voltar, porque eu intuitivamente, eu fazia isso, mas sem calcular, porque eu sabia que eu estudando determinado tempo, eu voltaria, dentro em breve eu estaria no mesmo caderno rapidamente, eu não fazia muito cálculo, eu deixava fluir, mas assim, com o tempo você vai ter essa percepção, assim, automática, É bem interessante. Daí essa parte eu gostei, porque daí tipo ele encaixa, apesar de ser de ser uma fala muito ampla ali, que nem eu comentei ali daquele monte de teoria, ele se encaixa nessas teorias. Então tipo, então aqui significa que se eu prestar atenção na questão, simplesmente focar em entender a questão, eu estou dentro do que o Ausubel fala, presta atenção, entende o contexto, e aonde que entra a mecânica? Simplesmente na repetição, em seguir o método, digamos assim. A aprendizagem, a repetição, porque assim, a revisão ela tem que ter no estudo, né? Para você aprender uma informação, tem que ter revisão, tem que ter a repetição, mas a repetição ela já está intrinsecamente no método. No simplesmente Justamente. o fato de você cumprir, né, com aquilo ali que você, digamos assim, você cumprir ali com os 2 a 3 dias, você ir rodando as matérias, a revisão ela já está aqui. E a construção do conhecimento ela está na revisão. A revisão do método ela acontece em 2 momentos. Ela acontece porque os cadernos estão divididos por assunto, então, querendo ou não, mesmo que você não faça a mesma questão, mas você está fazendo o mesmo assunto. E a repetição também acontece quando você termina o caderno, que aí você volta fazendo a mesma questão. Então, você revisa de 2 formas. Não, é bem interessante, assim, e bem bacana. E, assim, até às vezes eu penso, né, como que a gente não, às vezes, demora tanto tempo para você dar conta disso, né? É de uma coisa tão lógica, né? E tão simples, né? É simples, principalmente simples. Eu também, depois que a gente que monta a estratégia toda, né? Aí você fala assim, nossa, eu passei tanto tempo ali. Porque eu tinha um sério problema. Porque toda vez que a questão me batia, eu achava que o problema estava no PDF e voltava. E massificava o PDF. Aí, agora vai dar certo, agora eu vou lá nas questões, vou arrasar. Fazia a questão, dava errado. Eu voltava, esse meu trem está errado. Eu não estou aprendendo esse PDF, vou ler de novo. É bem desse jeito mesmo. E aí a gente fica nesse ciclo viciante a vida inteira. E não tem a percepção clara de que se o problema está na questão, eu já tenho que ficar lá, ué. Pois é, né? Mais ou menos. A gente é meio sem lógica. É verdade. Mas tá bom, Jefferson, foi muito bom. Hoje a gente riu bastante, né? Tá show de bola, cara. Obrigadão aí. Então, qualquer coisa, tá? Você manda para nós aí, tá bom? Tá, até mais. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, esses foram alguns trechos da mentoria. E se você quiser saber mais sobre o curso Destruindo as Questões, sobre o método SPQ, vou deixar o link aqui embaixo. Clica lá, vê as informações. É um passo a passo, o curso é um passo a passo, desde o iniciante ao avançado, para você estudar por questões, aplicando o método SPQ e alcançar mais de 90% de acerto nas questões. Então, se você quiser saber mais, clica aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo. Valeu, brigadão!